E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa parte 2, né, da nossa aula sobre inibidores enzimáticos, nosso módulo 2 ainda, falando sobre inibidores alostéricos e também inibidores do estado de transição. Bora lá? Então, começando pelos inibidores alostéricos. Basicamente, nós vamos ter um mecanismo enzimático aqui, né, que nós já vimos na aula passada, só para recapitular. O substrato vai se ligar a uma enzima, certo? Vai gerar o complexo enzima-substrato, que vai gerar, né, o complexo enzima-produto, onde o substrato é transformado em um produto e a enzima está ali fazendo o papel de facilitadora, né? Ela participa da reação, porém ela não sofre alterações com a reação, beleza? Esse é o papel da enzima. Porém, uma enzima, ela não possui apenas o sítio ativo, né, que é o sítio onde o substrato vai se ligar. Ela também possui o que nós chamamos de sítio alostérico, né, que é um outro sítio presente nela. E quando nós temos um fármaco, né, um fármaco que tem o poder de inibição do sítio alostérico, ele vai se ligar exatamente aqui. Tá vendo? Nessa parte de baixo, no sítio alostérico. Tá, e daí? O que isso vai gerar? Vai gerar uma mudança, né? Gera modificações no sítio ativo. Então, o fármaco se ligou aqui, ele automaticamente gera modificações no sítio ativo, tá vendo? Antes era quadrado, bonitinho, agora não é mais o quadrado, né? Parece uma peça de quebra-cabeça aqui, né? Meio que a parte de baixo de uma taça, sei lá, o formato está diferente. Então, pelo formato estar diferente, consequentemente, o fármaco não consegue o fármaco não, né? O substrato não consegue se ligar no sítio ativo, beleza? Então, o sítio alostérico, ao ser acionado, gera modificações no sítio ativo. O substrato não consegue se ligar mais ali e, consequentemente, nós não vamos ter a formação do produto porque o substrato não está se encaixando na enzima. Então, quando a gente vai pensar no planejamento molecular de fármacos que vão ser inibidores, né, alostéricos, a gente não precisa pensar na mimetização do substrato, né, porque é diferente do que a gente viu anteriormente, né, onde, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles seguem um padrão estrutural do ácido araquidônico, diferente, porque o ácido araquidônico vai se ligar às ciclooxigenases, que são enzimas, né, pelo sítio ativo das enzimas. Então a gente precisa gerar uma mimetização. Então o planejamento molecular todinho é focado em mimetização. Aqui não. Não há mimetização, porque o substrato, ele se liga ao sítio ativo, nós queremos nos ligar ao sítio alostérico. Então a gente pensa em estratégias aí de conformação para ele se encaixar no sítio alostérico. Um exemplo clássico aí de fármacos, né, de estruturas, na verdade, que vão se ligar a sítios alostéricos são purinas e pirimidinas, né? Elas são modelos bem comuns, né, modelos moleculares coringas, né, para novos fármacos com ação intracelular. Então, não só intracelular, mas de forma geral, né? No geral, as enzimas elas vão funcionar, né? Elas vão gerar metabolismos, né, processos metabólicos, vão favorecer processos metabólicos. E os processos metabólicos acontecem dentro das células, né? Então, o fármaco precisa adentrar dentro da célula para conseguir fazer esse processo de inibição enzimática na grande maioria das vezes. Então, os quimioterápicos, né, por exemplo, eles vão agir sobre algumas enzimas também, só que na maioria das vezes os quimioterápicos eles vão agir no sítio alostérico. E é muito comum, se você vê as pesquisas atuais em química farmacêutica para geração, né, de fármacos que são quimioterápicos, né, para câncer mesmo e tal, a gente vê que é muito comum o uso de pirimidinas, né, e de purinas também, porque são estruturas que estão presentes no DNA, são estruturas que a gente consegue fazer uma estruturação mais fácil, né, e elas têm essa capacidade de se ligar a sítios alostéricos, né, e gerar esse bloqueio, né, essa mudança de conformação do sítio ativo enzimático. Então, é uma estratégia diferente que a gente pode usar. Inibidores do estado de transição. Aqui é um pouco mais complexo, talvez o mais complexo de todos. Então, a gente tem novamente o mecanismo enzimático, certo? A gente tem o início do mecanismo, onde nós temos o reconhecimento da enzima pelo substrato, nós temos a formação dos complexos enzimáticos, certo? E, por fim, nós temos a formação do produto. Então, são essas etapas aqui.
Eu sempre coloco esquema, porque esquemas são mais fáceis de entender. Porém, a gente tem que ter em mente que são reações químicas, são processos químicos. Então, no processo de reação química, nós temos mudança na configuração química, tanto do substrato em si, como das coisas, de coenzimas que vão estar interligadas a esse processo. Então, o estado de transição diz justamente sobre esse meio termo, onde nós temos a saída, né, dessa configuração inicial do substrato para a transformação no produto. Ele não é mais o substrato e ele ainda não é o produto. Ele é um meio termo. É como se a gente fizesse um bolo. O bolo está cru. Beleza, coloquei no forno, ele começou a assar. Ele está assando? Está assando lá. Só que ele não está pronto. Aí eu tiro ele e tento comer. Por fora, às vezes, está douradinho já, mas por dentro ainda está mole, está cru por dentro. Então, é um estado de transição do bolo. O bolo não está completamente assado, mas ele também não está completamente cru. Nem é mesmo esquema aqui. A gente não tem o substrato como ele era, e ainda não temos o produto como ele deve ser. A gente tem um estado de transição, um meio termo. Então, o bloqueio do estado de transição, né, diz justamente sobre isso, sobre bloquear esse processo aqui, que de transicionar para a formação do produto. Então, os fármacos tendem a ter ligações fortes e estáveis, beleza? Então, um clássico aí de inibidores do estado de transição são os inibidores de renina, né? Então, a gente tem o angiotensinogênio, né? E o angiotensina ele vai ser transformado em angiotensina 1. E quem faz a mediação nesse processo, a enzima responsável por esse processo, é a renina, beleza? Então, a renina vai pegar o angiotensina e vai transformar em angiotensina 1. Depois, a angiotensina 1 vai cair ali no ciclo da ECA, né? Tem a outra enzima, a enzima conversora de angiotensina, e vai gerar angiotensina 2, né? Então, esse é um processo aí, né, que a gente é muito conhecido na farmacologia, quando a gente vai estudar antihipertensivos, e esse processo tem a renina aqui, certo? A renina está aqui bonitinha. Só que, se eu bloqueio a renina, consequentemente eu bloqueio tudo que está para frente, né? Então, o angiotensinogênio vai ser transformado em angiotensina 1, mediado pela renina. Porém, se eu não tenho renina, consequentemente eu não vou ter a formação de angiotensina 1. Beleza? Então, um belo exemplo de inibidores desse estado de transição são justamente os inibidores da renina por conta disso, né? Eles vão bloquear o estado medial, né, de reações químicas de biotransformação de angiotensinogênio e angiotensina 1, né? E, consequentemente, como eu já falei, vão anular todo esse processo aqui posterior. A gente tem a alicirena, né, que é um exemplo aí de fármaco que tem essa atividade, a gente vê que é uma molécula bem esquisitona aí e tal, que é um inibidor, de renina, né. Então ele consegue fazer esse processo aí, justamente porque ele mimetiza estruturas que conseguem, bloquear esse estado de transição. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenha entendido, é uma aula bem simples, bem tranquila, e é isso aí, gente.